Eu já pesei 165 quilos e por muito tempo eu quis ignorar as minhas dores. Basicamente é escrever sobre a minha vida. A morte dele foi uma coisa meio difícil para mim, então fomos parar num local que não era familiar, se eu sempre fui gordinha desde a infância. Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E esse vídeo vai ser um vídeo respondendo algumas perguntas que algumas pessoas deixaram aqui no canal. Então, se você tem algumas curiosidades para saber, fica até o final desse vídeo, tá? No vídeo que eu deixei para vocês perguntarem algumas curiosidades aí, teve algumas perguntas, mas eu também peguei perguntas de outros vídeos, tá? Eu cheguei a responder todo mundo, mas eu sei que tem pessoas que não leem comentários, então talvez a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas e eu vou estar falando aqui no vídeo, tá? Eu vou começar com a pergunta da Maria, que ela perguntou assim: você pesa quantos quilos? Maria, eu até subi um vídeo onde eu mostrei a pesagem. Eu acabei não colocando no título que eu tinha feito a pesagem, mas na miniatura tem a fotinha ali. E eu tô pesando hoje 149,500. Eu já pesei 165 quilos, mas quando eu comecei a compartilhar aqui no canal, eu tava oscilando muito no peso, entre 157 e 159. No início do ano eu comecei a fazer uma dieta cetogênica e perdi bastante peso, foi no total 11 quilos. Mas depois eu comecei a enfrentar uns probleminhas na alimentação. E um desses problemas é que eu não estava mais conseguindo segurar a barra de não poder comer um carboidrato, não comer pão, né? E também estava sentindo mal-estar. E eu cheguei a pesar 144 quilos, mas aí subiu o peso e hoje eu tô com 149,500. A Mari também perguntou sobre quais livros eu já li sobre autoconhecimento. E eu vou falar sobre os livros que eu já li, mas eu queria fazer uma pequena observação, né? Quando eu comecei a perder peso, eu foquei que eu precisava emagrecer para não complicar a situação do diabetes, né? Pensei só nesse lado, mas conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo as minhas dificuldades em emagrecer, descobrindo que eu tinha algumas dores, algumas feridas aqui dentro de mim. Eu descobri que para emagrecer precisa passar por um caminho de autoconhecimento. E eu achava que eu me conhecia, né? Mas eu vi que estava muito superficial e por muito tempo eu quis ignorar as minhas dores, coisas que sempre ficava voltando na minha mente e eu sentia dor como se eu tivesse vivendo aquilo que aconteceu no agora, sendo que tinha memórias que eu me lembrava que já tinha mais de 15 anos, mais de 20. Então, é o caminho do conhecimento pela qual eu estou trilhando. E recentemente eu comecei a ler alguns livros. Antes eu assistia só vídeos, depois eu fui para audiobooks, mas não permaneci muito nessa parte de audiobooks, né? Deixei livros pela metade. E depois eu comecei de fato a querer ler livros mesmo, porque eu acredito que o foco é melhor, eu consigo ficar mais contida aqui nos meus pensamentos. Então, a Mari perguntou e eu vou falar para ela quais foram os livros. Até agora foram 3, né, em mais ou menos um mês e meio. E o primeiro livro que eu li foi Crenças, do Ricardo Ventura, porque eu fiquei pensando assim, existe algum problema aqui dentro de mim, alguma coisa que está barrando o meu emagrecimento, que está dificultando muito, e esse problema é algo interno meu. É algo que eu não tô conseguindo fazer o que é preciso, não tá sendo suave,
ou pelo menos, por mais difícil que seja a situação, eu não estava sentindo que eu estava tendo uma base forte para isso. Então eu entendi que eu precisava entender as minhas crenças limitantes, o que estava limitando esse meu processo de emagrecimento. E aí eu comecei então a ler esse livro do Ricardo Ventura e comecei a entender que dentro de nós existem coisas profundas, né? Lembranças, coisas que aprendemos que vai influenciando a nossa vida até na vida adulta, desde criança até a vida adulta. E assim eu comecei a identificar que eu realmente tinha algumas coisas que me atrapalhava bastante em relação a isso. Esse livro ele traz algumas estratégias para mudar os pensamentos e me trouxe bastante clareza sobre muitas coisas, mas sem dúvida nenhuma eu entendi que nós temos uma parte aqui dentro de nós, uma parte bem sensível e que precisa ser cuidada. Sendo assim, depois que eu terminei de ler esse livro, que as estratégias não ficaram muito claras aqui para mim, sabe, sobre como fazer. Mesmo que estava sendo assim detalhado nos mínimos detalhes, eu ainda não consegui entender muito bem. Então, eu comecei a ler o segundo livro, já saindo de crenças limitantes, já com a conclusão que, de fato, eu tenho algumas crenças, e fui ler o livro A Criança Interior Ferida, que é da Andréia Carvalho Soares. O livro da Andréia faz com que eu perceba que eu cheguei a essa conclusão, né? De fato, na nossa infância, a gente vive boas experiências e vive experiências não tão boas, né? Experiências ruins mesmo. E aí, o que acontece? Essas coisas influenciam muito a ideia que a gente tem sobre nós e sobre as coisas ao redor, vamos dizer assim. Eu entendi que o caminho é curar essa criança que nós temos. Todo mundo tem essa criança. E eu fazer um papel para mim mesma de uma pessoa que acalenta essa criança, que acolhe, que percebe as suas necessidades. É mais ou menos me tratar como se eu fosse uma criança que precisa de cuidados, vamos dizer assim. Então, assim, tanto o primeiro livro quanto o segundo mostrou algumas situações, sabe? Exemplos, da qual me fez entender que existiram algumas coisas muito difíceis na minha vida e que outras que não foram difíceis, mas por algum motivo eu interpretei dessa forma e eu precisava, de fato, ressignificar tudo isso. E aí eu identifiquei que uma das coisas que estava pairando aqui em mim é a sensação de que eu fui abandonada, né? E que eu tinha a ferida do abandono. Sendo assim, eu parti para o terceiro livro, que se chama A Ferida do Abandono, que é do Joseph Reb. Eu vou deixar passando o nome aqui, tá? Esse livro eu ainda não terminei, falta mais ou menos umas 40 páginas dele. E esse livro não é que eu procrastinei para terminar. Na verdade, ele passa algumas atividades que são muito demoradas, vamos dizer assim. E basicamente é escrever sobre a minha vida. As memórias que eu tenho, tudo que me causou dor, tristeza, momentos onde eu me senti rejeitada ou onde eu me senti abandonada. Então eu comecei uma saga de escrever várias coisas, né? Tudo. Assim, a lembrança que eu tinha, por exemplo, de como foi os meus aniversários, quem foram as pessoas presentes na minha infância. Eu vivi alguns lutos, então eu tive que escrever também sobre esses lutos. Um deles foi referente ao meu pai, né? E eu pude pensar muitas coisas. Uma das coisas que o livro aconselha é
Escreva a sua história sem querer se criticar, sem querer julgar. Aquilo que você está sentindo, sinta-se livre para sentir. Seja raiva, seja ódio, seja mágoa, seja qual for o sentimento, não se culpe. Apenas deixe esses sentimentos fluírem enquanto você escreve as coisas, né? E aí eu pude perceber muitas coisas que eu senti e reavaliei a situação. Por exemplo, eu realmente fui abandonada? Realmente em algum momento eu fui rejeitada? Eu pude compreender muitas coisas na minha história. E isso trouxe um acalento aqui para mim. E eu confesso para vocês que puxar algumas memórias me trouxe muita dor, muita tristeza. Eu chorei bastante enquanto escrevia, mas o nosso consciente ele é atemporal, né? Dá a impressão que a dor que a gente está sentindo é de agora, quando na verdade é de coisas passadas. Parece que não tem essa questão de passado, presente e futuro, né, para nossa mente. É como se tudo fosse a mesma coisa no momento presente. Eu não sei se eu expliquei certinho para vocês. Com a escrita dessas coisas, eu também pude perceber existem comportamentos de pessoas envolvidas que não foi porque a pessoa era má ou alguma coisa assim, né? Não foi porque a pessoa não gostava de mim, mas por diversos fatores que envolviam a vida da pessoa, né? Isso fez com que eu praticasse mais a empatia, entendesse melhor a história de vida de cada pessoa envolvida. E isso fez eu entender o porquê de algumas coisas. Depois que eu ressignifiquei tudo isso, todos os momentos que foram difíceis para mim, eu comecei a escrever os momentos bons. Todas as memórias positivas que eu lembrasse da infância e já puxando também da adolescência, né? E aí, eis que, para minha surpresa, eu revivi momentos de alegria, de entusiasmo. Teve momentos que, escrevendo memórias, eu dei muitas risadas. E eu entendi uma coisa, gente. Eu achava que a minha vida tinha sido só de momentos difíceis, sabe? E eu fiquei muito contida nisso por anos e anos, pensando que houve muita injustiça comigo, houve rejeição, houve abandono. E, gente, eu tive uma infância bem gostosa, sabe? Uma infância com coleguinhas. Eu brinquei de bicicleta, eu brinquei de patins. Eu tive minha mãe comigo, os meus irmãos, né? Inclusive, eu até lembrei, assim, que tem um irmão meu que ele me ensinou a torcer pro Corinthians. Eu não assisto futebol, mas hoje eu sinto assim, o time de futebol meu é o Corinthians, né? E ele me ensinou isso. Já um outro irmão meu, ele já me levou a gostar de ler histórias em quadrinhos. Então, assim que eu comecei a ler mesmo, de fato, ele começou a trazer várias revistinhas da Turma da Mônica para eu ler, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Existe também amor de irmão, sabe? E existe um meu irmão mais velho que eu lembro que ele me levava para passear de bicicleta. Então, cada um fez uma coisinha comigo e foi, assim, muito positivo para minha infância, né? Então, Mari, por enquanto, foram apenas esses 3 livros que eu li, mas eu tô chegando na fase desse terceiro livro, que agora é o momento de reconstruir a minha autoestima. E a minha intenção é finalizar esse livro para ver quais conteúdos importantes ainda tem nesse livro e depois escolher algum livro sobre autoestima mesmo, alguma coisa que possa contribuir. Porque eu percebo que isso é uma coisa que me afeta muito, né? Afeta de eu querer me cuidar, de eu querer emagrecer. E
entre outras coisas também, né? Então, por enquanto, são esses, mas tô seguindo. E falando de audiobooks, eu já ouvi Pai Rico, Pai Pobre, O Milagre do Amanhã também. Agora eu vou responder a pergunta da Fernanda Aparecida da Silva. E ela perguntou assim: você tem mãe e pai ainda? Irmãos? Tem Instagram? Gente, o meu Instagram, começando pelo Instagram, tá? Eu não posto praticamente nada. Eu compartilhei umas fotinhas esses dias, mas tá parado de novo. Mas eu vou deixar passando o endereço aqui, porque eu sou tão assim desapegada do Instagram que eu não consigo nem lembrar o endereço certinho. Eu sempre tenho que ir lá no Instagram para ver. Mas o nome é muito parecido com o do canal, mas eu vou deixar passando aqui embaixo, tá bom? E aí, se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, não tem muito conteúdo, mas o pessoal que me acompanha aqui no Instagram e que me chama para conversar, quando eu vejo a mensagem, quando eu vejo, eu respondo, tá, gente? Eu bato um papo, eu conto histórias, eu ouço também o que a pessoa tem para falar, ela manda áudio. Então, assim, é livre. O que acontece é que às vezes eu realmente não entro no Instagram. Então, esses dias eu vi a mensagem da Cida perguntando por que eu sumi. Eu só fui ver dias depois que ela mandou mensagem, porque eu realmente não entro com frequência. Mas assim, deixa lá a mensagem se vocês quiserem falar comigo, que em algum momento eu vou encontrar, tá bom? Agora, a Fernanda então tinha perguntado sobre mãe. E Fernanda, eu tenho mãe, sim. A minha mãe ela chama Neuci. E é isso. Eu tenho mãe. Mas assim, eu acho que a dúvida é porque parece que eu sou uma pessoa que está sempre compartilhando um pouquinho de tristeza no canal. E dá a impressão que eu não tenho ninguém por mim, mas eu tenho, sabe? Eu não sei se foi essa a sua ideia, não sei se outras pessoas pensaram assim, mas sim, eu tenho família. Eu tenho mãe, eu tenho pai, mas meu pai ele faleceu quando eu tinha mais ou menos entre 12 ou 13 anos. A morte dele foi uma coisa meio difícil para mim, então eu preciso até olhar certinho que dia que ele partiu, quantos anos eu tinha, porque realmente é uma coisa que eu tô trabalhando ainda, né? É isso, né? Assim, eu queria aproveitar e falar sobre isso aqui para vocês, porque eu acho que quem assistiu alguns vídeos deve achar assim, que eu tô oscilando muito em relação a falar do meu pai, né? E assim, meu pai teve momentos que fez algumas coisas muito tristes para mim, mas teve outros momentos que ele foi um pai maravilhoso. Então, eu já falei desses dois momentos aqui no canal. Eu não sei se algumas pessoas ficaram na dúvida, mas eu trabalho o meu autoconhecimento hoje, de melhorar muitas coisas aqui dentro de mim, e parte dessas coisas que eu tô buscando resolver vem de alguns acontecimentos que eu tive com o meu pai, tá? Antes dele falecer. Então, é isso. Não sei se eu falo mais alguma coisa a respeito disso. Não é um segredo para ninguém, né? Então, é isso. Mas eu tenho um pai já falecido, tenho a minha mãe e eu tenho irmãos também. Então, assim, quando a minha mãe casou com meu pai, ele já tinha duas filhas e a minha mãe já tinha quatro filhos, né? E eles se juntaram. Então eu tenho três irmãos e três irmãs. Mas eu confesso assim que eu sou um pouco mais próxima da família do lado da minha mãe, né? As minhas duas irmãs por parte de pai, nós não somos tão próximas, mas estamos trabalhando nisso, né? Uma das coisas que eu tenho
dado o valor aqui dentro de mim, é de pensar que eu preciso viver um pouco mais com a família do meu pai, sabe? Conviver com eles. Então, inclusive, eu já até convidei as minhas irmãs para virem aqui para um almoço, para ver se a gente desenvolve um pouco mais essa intimidade de conversar e tudo mais, né? E as minhas irmãs têm mais idade que eu. Então, eu não sei falar a idade certinho delas, mas tem bem mais idade que eu. Gente, e além de irmãos, eu também tenho sobrinhos e sobrinhas, que no total são 17. 17. Alguns foram apressadinhos e nasceram antes de mim, mas chega até a ser estranho, porque por eu ser mais nova que eles, eles me chamam de tia, né? E fica um pouquinho estranho ainda para mim. Mas são os meus sobrinhos, né? E eles, de fato, levam a sério que eu sou a tia deles. Inclusive, eu tenho sobrinhos e sobrinhas que já são casados. Alguns já têm filhos, então eu sou tia-avó. Agora eu vou responder a pergunta da Ana, que a Ana, se eu não me engano, ela escreveu bastante coisa, mas eu peguei mais sobre a pergunta dela. E ela falou assim: Sara, você não tem vontade de sair com o maridão pelas redondezas? Achei tão bacana aqueles vídeos no sul do Brasil. Seu marido parece ser tão boa companhia. O interior de São Paulo é tão bacana, tão rico. E eu tinha até respondido, né? Inclusive, eu já tinha até falado um pouquinho no outro vídeo. E eu tenho vontade. Tenho vontade de ir para vários lugares, mas a condição financeira agora não me permite. A gente está numa fase de fazer o muro da casa, aliás, terminar, né? Terminar o muro da casa. E a gente enrolou bastante para fazer isso, então agora é o momento. E como a condição financeira tá um pouco apertada, porque como vocês sabem, eu não tô mais com ateliê, nós estamos fazendo tudo de pouquinho em pouquinho e estamos fazendo eu e ele juntos, né? Então isso vai levar um tempo e não vai dar para viajar por agora. Não sei quando que vai ser possível, né? Tem que adiantar algumas contas, terminar o muro. E tem a questão também que eu não mostrei ainda para vocês, mas eu tenho alguns vídeos para mostrar que o meu irmão ele tá reformando o meu carro, gente. Então, assim, o meu carro ele tá parecendo um dálmata, porque a cor dele é preta, mas ele tem partes brancas, tem partes cinzas também. Tá, tipo assim, bem divertido de eu andar na rua com ele e todo mundo ficar olhando, sabe? Mas o meu irmão, ele tá trabalhando no carro nos finais de semana. Então, na sexta, ele vem buscar o carro e eu fico sem o carro até segunda-feira à tarde. Então, como o Cleito trabalha durante a semana e a gente costuma sair juntos, eu não tô conseguindo ir, por exemplo, para outras cidades, conhecer lugares diferentes, porque eu de fato tô ficando sem o carro. Então, eu adoraria estar viajando, conhecendo algumas cachoeiras que tem aqui perto, sabe? Mas por enquanto, teremos que ficar em casa. Mas eu pretendo, assim, mostrar para vocês também quando eu sair com o Cleito e passear na praça, como me indicaram, né? E quando der certo, gente, da gente poder pegar o carro e sair livremente por aí, aí eu vou gravar para vocês também com todo amor e carinho, porque isso é uma coisa também que me faz muito bem, sabe? Parece que quando eu viajo, eu sou outra pessoa. Alto astral lá nas alturas, sempre feliz, contente. Nem os perrengues não me quebram, vamos dizer assim. E quem não assistiu o vídeo, né, a temporada Viajando pelo Sul, eu vou deixar a playlist na descrição desse vídeo, tá? Teve uns probleminhas que, olha, gente, foi para acabar, mas continuamos na viagem, sabe? E para quem não viu, tive problemas com Airbnb,
Então fomos parar num local que não era familiar, se é que vocês me entendem. Eu tive problemas com isso, eu fui ameaçada também, né, pelo proprietário, porque eu estava denunciando, reportando ali para o site e tirei fotos, mandei para o site o estado, né, que estava lá. E depois eu tive um probleminha na Ilha do Mel também, que foi muito constrangedor. Então, quem quiser ver, tá lá, tá bom? Respondendo também agora a pergunta da Georgina Costa Cardoso. Ela me perguntou se eu sou evangélica. E, Georgina, é uma coisa até meio complicada de eu explicar, mas eu vou explicar. Eu fui batizada na igreja evangélica, eu frequentei por bastante tempo o ministério triangular, né? Algumas pessoas não conhecem essa igreja, lembra só da quadrangular. Mas aqui na minha cidade e em Sertãozinho também, que é a cidade próxima, tem o Ministério Triangular. Eu e o Cleiton frequentamos bastante tempo lá. Inclusive, eu cheguei a fazer parte do grupo de louvor, gente. Eu não sei nem como que eu estive lá, porque eu não canto nada. Nunca fiz aula de canto na minha vida, mas me convidaram e eu aceitei. E eu fiquei por alguns meses até que me tiraram, né? Acho que é porque eu realmente não cantava bem mesmo. E tempos depois eu acabei saindo da igreja. Eu não me senti tão estimulada a continuar, porque a minha família também saiu, né? A minha mãe quis trocar de igreja e hoje ela tá até hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu não acompanhei ela nessa igreja, né? E eu acabei saindo e voltei, acho que uns 3, 4 anos depois. Fiquei um período depois eu saí. E agora é isso, gente. E assim, a minha crença em Deus tá aqui, tá presente. Eu só não frequento a casa de Deus. É até uma coisa que eu sinto assim que é uma falha minha. Mas é isso. Eu tenho mais duas perguntas, porque realmente ficou bem longo esse vídeo. E a próxima pergunta é da Francisca Franca. E ela perguntou se eu sigo a Sabrina. E sim, eu sigo a Sabrina já faz muito tempo. Eu sei que ela fez a cirurgia bariátrica, né? Ela tá perdendo peso aí. Então, eu sigo ela sim. E a última pergunta foi da Giovana Chalegre. Eu acho que é assim que fala. E ela me perguntou: você já tentou fazer jejum intermitente? E não, eu não tentei fazer jejum intermitente porque eu acho que de fato é algo que nesse momento, nessa fase, eu não consigo. Porque eu ainda tenho um apego emocional na comida e eu não consigo ver uma pessoa almoçando perto de mim e eu não comer. Eu também não consigo preparar as refeições e ficar sem comer também, porque tá dentro ali do jejum, né? Não pode comer naquele ponto, naquele horário. Então, eu acho que é muito difícil para mim. Eu acho que o melhor caminho realmente vai ser a reeducação alimentar e vai ter que ser um processo mais longo, né? Mas o importante é que eu consiga resolver esse ponto do apego emocional que eu já identifiquei que tenho. E é isso, gente. Eu realmente queria já estar bem, mais magra, mas tem muitas coisas a serem resolvidas, né? Mas sabe o que eu tô lembrando aqui também? Que existe mais uma pergunta que eu não consegui encontrar no canal, mas essa pessoa fez essa pergunta, então eu vou responder agora, tá? A pergunta, eu lembro que eu li, mas não encontrei, e a pessoa estava me perguntando se eu sempre fui gordinha desde a infância. E assim, na minha cabeça eu achei que de fato eu sempre fui gordinha, mas olhando algumas fotos minhas, eu percebo que não. Eu vou deixar algumas fotos passando aí
E vocês me falam o que, que vocês acham, porque eu cheguei à conclusão que na minha infância foi tranquilo. Eu não fui uma criança gordinha, apesar dos péssimos hábitos, né? Comia sorvete, coxinha, hot dog, chips, essas coisas, né? Mas eu cheguei à conclusão que não. O que eu sempre tive no meu corpo foi um quadril bastante largo. Então eu me lembro que quando eu era mais magra, eu tinha muita dificuldade de achar uma calça que ficasse certinho na parte de trás. Sempre ficava um pouco mais abertinha e eu tinha que usar um cinto, né? E eu vim engordar depois, assim, lá em 2010 mesmo, que foi o último ano da minha faculdade. Eu fiz pedagogia, né? Eu não exerci por muito tempo essa profissão. Se for ver, eu acho que eu trabalhei uns 2 anos, picados ainda. E foi no final da faculdade que eu comecei a engordar sem parar. Foi uma coisa assim, sabe? Os anos foram passando e cada vez que eu me pesava era um peso diferente, sempre a mais. E então foi muito difícil, né? Então, essas foram as perguntas do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso tiverem alguma dúvida sobre alguma outra coisa, pode perguntar, que aí eu volto fazendo uns vídeos para responder essas perguntas, tá? Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo, tá? Tchau!